paz do Senhor Jesus, meus irmãos. Quero trazer aqui um assunto muito importante que muitas pessoas têm dúvida. Por que que os milagres estão sumindo das igrejas, né? Por que você não vê mais os dons de maravilha sendo manifestos, como na época dos irmãos mais antigos, onde o cego enxergava, o paralítico andava, né, meus irmãos? Eu mesmo tive o privilégio de ver uma criança, uma menina ali de uns 11 anos cega enxergar, né, meus irmãos, ali na sede mundial, na IPDA. Eu tive esse privilégio, estava ali do lado de algumas crianças, foi muito emocionante, elas choraram bastante, eu também chorei bastante. Foi algo muito espontâneo, né, ali no meio daquela multidão, Deus operou e eu estava ali do lado, Deus preparou para mim ver essa cena linda. Por que que sumiu das igrejas, né, meus irmãos? Caroço sumindo na hora, câncer sendo curado na hora. Por que que isso está sumindo das igrejas? Por que que muitos dons estão desaparecendo, não só o de maravilhas, como é muito difícil hoje você ver uma interpretação de línguas nas igrejas, né? Muito difícil. Então, e outros dons, né, que eram revelações realmente profundas, fortes, né? Libertações, como você via antes. Falo libertação mesmo assim de aquela tremendo mesmo, que impacta, né, meus irmãos? Por que que está sumindo das igrejas, né, meus irmãos? É muito difícil você ver hoje pessoas sendo batizadas com o Espírito Santo. Muito difícil. Eu, particularmente, faz tempo que eu não vejo pessoas sendo batizadas, né? Não renovadas. Renovadas a gente vê, pessoa que já foi crente, pessoa que já, de repente, volta, é renovada com o Espírito Santo. Não, tô falando sendo batizada com o Espírito Santo ali, quando descia as águas, sendo batizados. Você vê ainda tem, mas é realmente muito difícil de ver, tá? Por que que isso acontece? Por que que isso está acontecendo nas igrejas? Eu vou te explicar dentro das escrituras, tá bom? Romanos 12, verso 5 vai dizer assim, ó. Assim nós que somos muitos, somos um só corpo em Cristo, mas individualmente somos membros um dos outros. De modo que, tendo diferentes dons segundo a graça que nos foi dada, se é profecia, seja ela a medida da fé, se é ministério, seja ela de ministrar, se é ensinar, que haja dedicação ao ensino, ou o que exorta, use esse dom para exortar, e o que reparte, faça de boa liberalidade, e o que preside com cuidado, e o que tem misericórdia com alegria. Então veja bem, irmãos, aqui está dizendo que nós somos membros do corpo de Cristo, ou seja, a Bíblia vai dizer que Jesus é o cabeça e nós somos membros do corpo, né? Lá, meus irmãos, lá em Apocalipse, Jesus ele vai falar com uma igreja, se eu não me engano, Laodiceia, e ele vai dizer assim, ó: tu não és fria nem quente. Era uma igreja que não era fria nem quente. E por ser morna, estou a ponto de vomitar-te da minha boca, disse Jesus. Então ele estava a ponto de vomitar aquela igreja. Por quê? Era uma igreja morna. Era uma igreja que ela não era fria e não era quente, ou seja, ela era uma igreja em dois pensamentos, uma igreja que queria servir a Deus, mas também queria desfrutar de algumas coisas do mundo que a Bíblia não permite. Então assim, o que acontece? Um corpo, nós somos o corpo de Cristo. Então, a igreja de Laodiceia, essa igreja morna, ela estava dando dor de cabeça, náuseas no Senhor. Por quê? Porque Cristo é o cabeça da igreja, entende? Jesus é o cabeça da igreja e nós somos o corpo. E se uma parte do seu corpo estiver podre, estiver infeccionada, estiver cheio de chagas, o corpo inteiro sente. O corpo inteiro sente, entende, igreja? Então, se o seu pé ele está infeccionado, ele está doente, você vai sentir febre, você vai sentir dor de cabeça, você vai sentir náuseas e você não vai conseguir fazer nada, você não vai conseguir trabalhar, você não vai conseguir sair da cama, porque você está doente, entendeu? Então é o que está acontecendo com as igrejas hoje. O pecado entrou, né, de alguma forma, vaidades, sensualidade, segundo casamento, terceiro casamento, né, entendeu? E muitas coisas que hoje a modernidade também, muitas pessoas vendo que não convém na internet, né, meus irmãos, e todo tipo de coisa, então esfriou. Então o que acontece? E essas pessoas estão tomando Santa Ceia na igreja, eles estão fazendo parte do corpo, estão participando do corpo da igreja, eles estão ceando. Então isso irmão, independente de placa, tá? A gente vê em muitos lugares isso acontecer. Então o que acontece? A igreja, ela está enferma.
Entende? Porque partes do corpo da igreja, as pessoas não estão com uma vida realmente de oração e de jejum, uma vida uma vida de com Deus, uma vida largando o pecado, não. Elas estão em dois pensamentos, vivendo muitas das vezes em pecado e participando de muitas igrejas. Então, por isso, o Espírito de Deus não consegue operar. Essa igreja, pode ver que é uma igreja que não consegue fazer evangelismo na rua, é uma igreja que não consegue visitar os lares, é uma igreja que não consegue ganhar alma, não ganha alma. É uma igreja doente, irmãos. É uma igreja doente, uma igreja que o corpo está enfermo, alguma parte do corpo está enfermo, talvez não todos, mas alguma parte. E como a igreja é um corpo, se o meu braço estiver enfermo, cheio de pus e chagas, o corpo inteiro vai sentir, porque ele faz parte do corpo. Então o corpo vai ficar doente, o corpo vai ter febre, o corpo vai ter náuseas, entende? É o que está acontecendo na igreja. Por que a igreja antigamente, o Espírito de Deus operava milagres? Porque a igreja, ela era mais santificada. Era uma igreja que era mais rígida e as pessoas obedeciam mais. Então ela era uma igreja, meus irmãos, que santificava mais. Então era uma igreja que tinha um corpo saudável. Entendeu? Era uma igreja que tinha um corpo mais saudável, então ela conseguia ir para as ruas, ela conseguia fazer visita, ela conseguia pregar nas praças, ela conseguia também na igreja fazer um trabalho onde as almas vinham pelo poder de Deus, né? Hoje nós estamos vendo muitas igrejas perdendo o poder de Deus, você não vê mais o poder de Deus sendo manifesto em muitos lugares. Você vê Deus manifestando poder, mas não como antes. Como antes você não vê mais, irmão, paralítico andando, né? Realmente aquele poder, glória, aquela glória mesmo, né, irmãos? Irmãos, antigamente eu me lembro na própria Igreja Deus e Amor, irmãos, né? Os irmãos ligam, não, minha filha, irmãos, né? Tá ali meio bravinha com alguma coisa. O pessoal tá olhando lá, né? Antigamente, mesmo na IPDA, meus irmãos, ou em outras igrejas também, irmão, você via os irmãos louvando o corinho, irmãos, e os demônios caindo por terra. Louvando, irmão. O diabo não suportava. Pessoas eram renovadas, batizadas com o Espírito Santo, né? Era uma benção, meus irmãos, né? Então, hoje a gente vê, né, meus irmãos, a luta que tá, o inimigo tá entrando nas igrejas, irmão, apagando a luz das igrejas, né? Colocando vaidade nas irmãzinhas, né? Nos irmãos também, né? Isso é independente de placa, viu, irmãos? Em muitos lugares a gente tá vendo isso acontecer, tá? E a gente tem que perseverar, tem que continuar no que aprendeu. Então é por isso, irmão, tá? O corpo da igreja tá doente, das igrejas estão doentes, por isso você não vê mais o poder de Deus sendo manifesto como antes. A igreja não consegue orar, a igreja não consegue jejuar, a igreja não consegue ler Bíblia, a igreja não consegue ir atrás das almas, não consegue ir nas cadeias, não consegue ir nas praças, não consegue fazer visita, não consegue entrar nas favelas e não consegue ajudar o pobre, o órfão e a viúva. Por quê? Porque está doente. Um corpo doente só fica na cama, irmão, fica parado. Um corpo doente ele não consegue fazer nada, entende? Então é isso que está acontecendo, né? A igreja está precisando ser sarada, né? Pela sã doutrina, pela santidade de Deus ali, tomar a igreja e sarar a igreja. É o que está acontecendo, tá? Quem é espiritual pode orar e buscar a Deus, o que eu estou falando aqui, Deus vai confirmar para vocês, tá bom? Porque um corpo doente não faz nada, mas um corpo saudável consegue trabalhar, consegue fazer muitas coisas, né, meus irmãos? Mas um corpo enfermo, infelizmente, não consegue. Nós precisamos melhorar, né? Todos nós, inclusive eu, e Deus vai dar vitória para nós, tá bom? Paz do Senhor Jesus.